Amém, queridos? Quero convidá-los a abrir então vossas Bíblias no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Quem procura, diga espera. Então, todos encontraram, não é isso? Então, Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, palavra aqui do Senhor que nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E justamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pai, essa é a tua palavra que fora lida nesta noite, e acerca dela pedimos que o Senhor nos traga clareza e que teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus, pedindo perdão pelas obras da carne que cometemos no decorrer do dia e da semana, e que nos afastou de tua presença, mas nesta noite, pelo sacrifício de Jesus, nós queremos, meu Pai eterno, entrar na tua presença, voltar à tua presença e pedir ao Senhor misericórdia. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos fortaleça nesta noite para a honra e glória de teu nome. Amém e graças a Deus. Amém? Irmãos e irmãs, servos e servas do Senhor, esse é um texto que eu acredito que é oportuno para nós nesta noite. Nesses últimos dias, nós, de alguma forma, fomos impactados por um acontecimento no centro cirúrgico, por um médico anestesista, e isso foi notícia em todos os jornais daquela senhora que estava ali dando à luz ao seu filho. E de alguma forma aquilo nos impactou, porque é algo tão triste, um nível de depravação tão grande do ser humano. E aí depois eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como pode um ser humano fazer um ato desse? E além disso, como pode um ser humano colocar a sua carreira em jogo, jogar na lata do lixo? Agora imagine vocês, quantos anos, os irmãos médicos que estão aqui sabem muito bem da luta, da labuta que é se formar médico, dos anos que passaram estudando, depois o tempo de residência,
o sacrifício, depois o registro no CRM, depois uma vaga, depois um status na sociedade como médico, para que agora tudo isso fosse jogado na lata do lixo. E não só essa questão de ordem profissional, de ordem de formação profissional, mas também no nível de ser humano, por uma pessoa que estava ali numa condição vulnerável, e aquela pessoa fazer e cometer tais atos ali naquele lugar, numa pessoa que não tinha condições nenhuma de se defender. E aí eu estava pensando, meu Deus do céu, que terrível é a nossa natureza. Porque, irmãos e irmãs, não nos estranhemos a ponto de dizer-vos nesta noite que a natureza desse homem é a nossa natureza sem Cristo Jesus. Essa é a natureza do ser humano. É uma natureza depravada, é uma natureza miserável, é uma natureza que requer a graça de Deus, sem a qual, irmãos e irmãs, nós caminhamos a passos largos para a destruição. Essa é a natureza que Jesus está nos alertando o tempo todo. E preciso vos alertar uma vez mais, quando falo de natureza, não falo do nosso corpo físico, não falo, irmãos e irmãs, da natureza do ecossistema, não, mas é a natureza do pecado que nós herdamos por meio de Adão e Eva. Essa natureza que corrompeu tudo, irmãos e irmãs, os nossos pensamentos, vontade, o nosso corpo, o habitat dos animais e a natureza. É essa natureza perversa que Cristo veio nos resgatar. O ser humano é tão terrível sem a graça de Deus, porque só Jesus para o ser humano. E não há, irmãos e irmãs, centro terapêutico, não há, irmãos e irmãs, nenhuma instância na terra que pode ressignificar a natureza do homem, a não ser a graça de Jesus, a não ser a presença de Jesus. É por isso que Ele veio e nos faz o convite. E quando Cristo nos faz o convite para que nós abandonemos as velhas práticas, a velha natureza, é dessas coisas que Cristo está falando. Porque tais coisas nos dominam a tal ponto que ela vai nos dominando. Um dia é um nada a ver aqui, ou amanhã é um nada a ver colar. Quando você vê que não, você já está maquinando na tua mente como o filho pródigo desejou sair da casa do teu pai. Irmãos e irmãs, para que ele saísse da casa do seu pai, ele não tomou essa decisão de um dia para a noite. Isso veio, dia após dia. É um pensamento que entrou aqui, aí depois é um outro, aí vai consumindo a mente, e ele vai maquinando na sua mente todos os planos, até um dia que isso vira ato. E ele decide sair da presença do Pai. É essa natureza que nós, como igreja cristã Moriá, igreja invisível de Cristo, pregamos contra. É essa natureza que nós, nesta noite, nos reunimos aqui para nos livrar dela, irmãos e irmãs. Porque a Bíblia diz em Provérbios que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, até que seja dia perfeito. Então, a nossa caminhada cristã, a nossa vida de santidade nessa terra é degrau por degrau, é passo por passo, irmãos e irmãs, até que o nosso caráter seja parecido com o caráter de Cristo. Ele é o nosso ideal, Ele é o nosso modelo. Se nós perdermos Cristo de foco e de mente, nós enredaremos por caminhos talvez piores que esse irmão que cometeu tal prática. E eu poderia dar o título para a mensagem desta noite: graça, a bondade extraordinária de Deus. Graça, a bondade extraordinária de Deus. Agora, o que é graça?
O que é graça? No título dessa mensagem nós já temos uma pequena definição, que é a bondade extraordinária de Deus dirigida aos seres humanos. A graça, ela significa, em linguagem jurídica, irmão Léo, a suspensão da sentença. Paulo nos vai dizer em Colossenses, dentro dessa linguagem jurídica, irmão Léo, capítulo 2, versículo 14, ele diz: tendo quem? Jesus, cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? A graça é isso. É um favor, é um presente de Deus para nós, seres humanos. É um presente, irmãos e irmãs, que não pode, Paulinho, ser reivindicado, porque nós não merecíamos tal presente. É aquilo, irmãos e irmãs, que não nos pertence, mas que nos sobrevém. Isso é graça. É algo que não é nosso, mas alguém chamado Jesus viu em nós alvos desse presente. Todos nós seres humanos, Paulo vai dizer, no capítulo 3 de Romanos, versículo 23, ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a graça de Deus é para alguns ditos escolhidos? Não, irmãos e irmãs. A Bíblia vai dizer que todos os seres humanos são alvos da graça de Deus. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da graça de Deus. Todos nós somos alvos dessa graça. Todos nós, uma vez que recebemos uma natureza deformada por conta do pecado, Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe, porque todos nós já herdamos essa natureza miserável, do qual nós, cristãos, precisamos nos afastar dela. É a natureza que sufoca, que mata. É uma natureza que faz com que os nossos caminhos se voltem contra Cristo. A Bíblia diz que há uma luta constante dentro de nós, entre a carne e o espírito, a carne simbolizando essa natureza de pecado. E Paulo diz que é uma luta tão terrível, de tal maneira que o bem que ele desejava fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, ele acabava cometendo. Porque nós somos inclinados